A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Você já ouviu falar nela? Você já parou para pensar sobre a importância que o petróleo representa para a sociedade global? É muito importante a gente pensar um pouquinho sobre o petróleo, destacar a importância dele, pois ele está diretamente associado à nossa vida. Meu nome é Andrew, sou professor de Geografia e nós vamos levar até você um pouquinho da ciência e geografia, principalmente enfatizando um pouquinho sobre o uso do petróleo e a importância desse recurso natural tão importante para a nossa vida, tão importante para a nossa sociedade. Então pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos anotar os objetivos da nossa aula de hoje e também eventuais dúvidas que possam vir a surgir durante essa nossa aula. Confere que nós vamos entender a importância do petróleo para a sociedade, entender também o papel da OPEP na economia global e caracterizar as crises do petróleo e seus reflexos para a economia global. Então a gente vai pensar um pouquinho sobre qual é o papel do petróleo e qual é o papel dessas organizações para o mundo contemporâneo. E qual é a importância, aonde que nós utilizamos o petróleo. Se você pensar no plástico, na borracha, no isopor ou nos diferentes combustíveis que são utilizados pela nossa sociedade, todos eles acabam utilizando o petróleo. Então é importante a gente ter essa noção de quão importante é o petróleo para a nossa sociedade. E a partir dessa importância que a gente começa a analisar as organizações que vão surgindo a partir da necessidade de se gerenciar isso. E aqui, o que o petróleo é considerado? Ele é considerado a mais importante fonte de energia utilizada atualmente. É utilizado principalmente na produção de combustíveis automotivos, como por exemplo a gasolina e o óleo diesel. Mas além da gasolina, do óleo diesel, do querosene utilizado na aviação, de outros combustíveis, ele também origina uma série de produtos do nosso cotidiano, como plástico, isopor, a borracha, tudo isso através de um processo chamado de refino, que é o ato de obter outros produtos a partir do petróleo. A gente vai ver que também é importante para a fabricação dos corantes, remédios, tecidos sintéticos, cosméticos, entre outros. Então existe uma série de produtos do nosso cotidiano que levam petróleo. E a partir dessa situação a gente já vai perceber o quão importante ele é. E a partir dessa importância nós temos valores econômicos diretamente associados à importância. Porque quando estamos tratando da importância de um determinado produto, ele está associado à sua procura e também à sua oferta. Então, quanto maior é a procura por um determinado produto, maior tem que ser a oferta. E além de maior ser a oferta, mais elevado vai ser o custo. É a economia de mercado, lei da oferta e da procura. A gente vai perceber que, ao entender a importância desse recurso natural para o desenvolvimento dos países e da economia, é importante conhecer um pouco sobre a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, percebeu-se a importância, alguns países que concentram as maiores reservas de petróleo, eles julgaram necessários a construção, o estabelecimento desse acordo, dessa organização, que tem por objetivo principal regulamentar e regular o preço do petróleo no mercado mundial. A gente vai ver que ela é uma organização intergovernamental de 13 nações, fundada em 15 de setembro de 1960 em Bagdá, envolvendo quem? Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela, com sede desde 1965 em Viena, na Áustria. Então a gente reúne aqui os maiores produtores de petróleo do mundo que se associaram com o objetivo de regulamentar o preço do petróleo. A gente começa a perceber que se a gente tem um grupo pequeno de pessoas, ou um grupo pequeno, aqui no caso da OPEP, de países que controlam a maior disponibilidade desse recurso, eles vão também controlar o preço a ser cobrado por esse produto. E isso faz com que o preço do produto venha a se elevar. A gente tem algo muito parecido com um cartel. Então esses países eles se organizam, eles acabam definindo estratégias e políticas para a comercialização do petróleo, o que faz com que o preço muitas vezes acabe sendo controlado por eles e acabe sendo mais alto.
e coordenar e unificar as políticas de petróleo. Então é o quê? É controlar o preço, como vender, quais são os critérios para a venda, para a comercialização e garantir a estabilização dos mercados de petróleo a fim de garantir um fornecimento eficiente, econômico e regular desses recursos aos consumidores. Então, fazer com que haja petróleo sempre, que sempre haja uma demanda de petróleo, haja uma oferta de petróleo e que os preços cobrados sejam equipares entre todos aqueles que fornecem petróleo, para que não haja uma concorrência desleal entre os países produtores. E aqui a gente consegue visualizar no mapa aonde estão esses países. A gente tem a Venezuela, que é um país que faz limite com o Brasil, que dispõe de grandes reservas de petróleo e de gás, mas também aqui alguns países do continente africano. Nós temos aqui Nigéria, Guiné Equatorial, Gabão, Congo, Angola, Argélia, Líbia. E aí nós também temos Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. Então, que fazem parte dessa organização, pois são os maiores produtores de petróleo do mundo. E quando a gente vai falar num recurso natural tão importante para a sociedade, que serve para tantas coisas que são realizadas e utilizadas no nosso cotidiano, a gente começa a perceber que ele foi responsável por alguns conflitos. A gente teve ao longo da história contemporânea do nosso mundo alguns conflitos que foram impulsionados pela disponibilidade, pelo controle das reservas de petróleo no mundo. Aqui a gente vê que conflitos armados, guerras e divergências políticas são comuns na história recente do nosso planeta, envolvendo a principal fonte de energia da sociedade contemporânea. Então, o petróleo foi responsável por alguns conflitos aí que ocorreram no nosso cotidiano, na nossa história recente. E agora a nossa primeira atividade para você realizar aí no seu caderno. Pegue sua caneta e vamos lá, ó. O Brasil já conseguiu a autossuficiência na produção de petróleo para o consumo interno. Ou seja, não necessita importar esta fonte de energia. Este fato se deve à exploração das jazidas localizadas em vários estados do território nacional. Descreva quais são os estados, considerando os maiores produtores de petróleo no território nacional. Então você vai pesquisar um pouquinho sobre produção de petróleo no Brasil. O tempo vai estar na tela e a gente está aguardando você.
Fez aí no seu caderno? Confere a resposta aqui, ó. Os estados considerados os mais produtores de petróleo no Brasil são Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Bahia e Espírito Santo, sendo o Rio de Janeiro o maior produtor do país. Já em terra, o maior produtor nacional é o Rio Grande do Norte. Os estados do Espírito Santo e da Bahia destacam-se também como grandes produtores de petróleo em solo brasileiro, pois o petróleo brasileiro ele é obtido nas plataformas continentais, que são áreas que estão em contato com o oceano, então são as áreas que têm contato com a água do oceano, porém que a estrutura geológica é a mesma da estrutura do continente, mas também em áreas no interior do continente, conforme visto aqui. E aí, essa história do petróleo toda, ela acaba resultando em algumas crises. Quando a gente vai falar em crises do petróleo, a gente tem que pensar que se uma área do nosso planeta encontra-se em conflito, existe alguma guerra, a disponibilidade de recursos naturais naquela área ela vai diminuir. Agora imagine que um país que concentra uma grande reserva de petróleo dispõe de conflitos ou guerras em seu território. A disponibilidade de petróleos para a população mundial será reduzida, pois aquele país não estará realizando a extração de petróleo da mesma forma que se não houvesse guerra ou conflito no seu país. E a partir dessa ideia, a partir desse contexto de conflitos e de crises, a gente vai conhecer a definição de crises. Afinal de contas, o que são crises ou crises econômicas? Correspondem a períodos de escassez do nível de produção, da comercialização e de consumo de determinados produtos e serviços. Nesse caso aqui, ó, seria o quê? A redução ou a escassez na produção de petróleo. Seguindo, entenda que a crise econômica ela é cíclica, ou seja, combina etapas de expansão, crescimento com fases de contração ou estagnação. Então a gente vai perceber que tratam-se de períodos cíclicos, momentos em que existe uma grande disponibilidade, momentos que existe uma menor disponibilidade, momentos em que as situações, as condições são mais favoráveis ou momentos que elas são adversas. E que essa sucessão de flutuações compõe chamados ciclos econômicos. Esses ciclos econômicos eles ocorrem constantemente na história da nossa civilização e quando a gente faz análises econômicas das últimas décadas ou dos últimos séculos. Então a gente vai perceber que esses ciclos econômicos são constantes e que no caso das crises econômicas o contexto é negativo, abrangendo cenários de recessão e depressão. Recessão e depressão associadas a questões econômicas. Então, quando a gente está falando em crises econômicas, estamos falando em condições ruins, condições negativas. E como que isso se aplica ao petróleo? Quais as condições, quais os fatores, o que aconteceu para que houvessem essas crises econômicas? Primeira situação que a gente vai ter que destacar é que em 1948, a criação do Estado de Israel gera um conflito entre palestinos e israelenses por questões territoriais, o que interfere no valor do petróleo. Então, até 1948, toda a área que hoje é conhecida como Estado de Israel pertencia aos palestinos. E aí a ONU, em 1948, cria o Estado de Israel e determina e delimita uma área que será território para os judeus. Então, criando esse Estado predominantemente judaico, expulsando todos aqueles palestinos e dizendo que aquele território não pertence mais a eles. A partir disso, ocorrem algumas revoltas entre os palestinos e os israelenses e toda aquela região ali do Oriente Médio acaba entrando em conflito, acaba sofrendo com o conflito. E a circulação dos navios petroleiros acaba sendo comprometida, pois as grandes empresas que transportam petróleo, elas não vão querer colocar seus navios em áreas de conflito. Então, isso também compromete diretamente a questão que envolve a produção de petróleo. Uma outra crise que ocorreu envolvendo o petróleo ocorreu entre 1951 e 1954, depois que o Irã nacionalizou os ativos iranianos da Anglo-Iranian Oil Company. Então, o que aconteceu? Essa empresa ela era privada, ela era administrada pelo capital privado. E nesse período ali, entre 51 e 54, o que aconteceu? O governo iraniano estatizou. Ele disse o seguinte: agora todo o petróleo que existe em nosso território, ele pertence ao país, ao Irã. E ele estatizou o petróleo e também
estatizando a exploração, o transporte e tudo que estivesse relacionado ao petróleo, e expulsou as empresas ocidentais das refinarias de petróleo de Abadan. Então ele simplesmente expulsou todo mundo que ali estava. Isso resultou em alguns conflitos e fez com que o governo iraniano começasse a cobrar o valor que achava necessário, achava justo pelo petróleo. E isso resultando em consequências na oferta e na disponibilidade de petróleo para o mercado mundial. Juntamente com essa expulsão dessas empresas, vários técnicos, várias pessoas que ali trabalhavam também acabaram sendo expulsas e a mão de obra iraniana ainda não encontrava-se plenamente capacitada para realizar o beneficiamento e a gestão desse recurso naquele momento, o que também comprometeu a disponibilidade do petróleo no mundo. A gente também tem que destacar em 1956 que o presidente do Egito nacionalizou o Canal do Suez, que até então era de propriedade de uma empresa anglo-francesa. Então o Canal do Suez, que faz a ligação do Mar Mediterrâneo com o Oriente Médio, o que aconteceu? Ele era de uma empresa anglo-francesa, britânica e francesa, e aí o que aconteceu? Houve a nacionalização, ou seja, o presidente do Egito disse: o Canal do Suez agora é nosso. Vocês, empresários que investiram aqui, nisso não pertence mais de vocês. Nós, governo do Egito, vamos gerenciar isso. E a partir disso, o governo do Egito passou a cobrar os valores que achava que devia pelo transporte das embarcações, pela passagem das embarcações por esse canal, que é um canal que foi construído, é um canal artificial. Então aí você começa a perceber como que os conflitos, as situações políticas vão influenciar no valor do petróleo. E fazendo com que, o que aconteceu então? Houve essa nacionalização do Canal do Suez, permitindo mais agilidade e rapidez na importação e exportação de produtos. Então, uma série de situações ali relacionadas ao Canal do Suez. E olha só onde ele fica, Mar Mediterrâneo, Golfo do Suez, por onde que ele passa. Então, aqui você consegue ver Egito, Síria e esse canal que faz essa ligação aqui do Mar Mediterrâneo com o Golfo do Suez, para que os navios petroleiros possam sair do Oriente Médio e chegar até o continente europeu com uma viagem muito mais curta do que se eles tivessem que contornar a África para chegar até o continente europeu e outras partes da América. Então reduz-se muito o tempo de viagem. E ele é uma importante passagem de exportação para produtos de países ocidentais. E em virtude dessa crise, o abastecimento foi interrompido com o bloqueio do canal, levando a um aumento súbito do preço do petróleo. Então, o que aconteceu? Aqui, as empresas que perderam o direito da utilização do Canal do Suez fizeram com que impediram navios de passar por aqui. Então, impedindo os navios do Mar Mediterrâneo utilizarem o Canal do Suez, fez com que as viagens ao Oriente Médio ficassem muito caras e resultando numa elevação do preço do petróleo. E agora a nossa segunda atividade. Pega o teu caderno para realizá-la também. Tendo em vista a importância do petróleo para as sociedades e este sendo um recurso não renovável, descreva as consequências das crises do petróleo no mercado internacional. Afinal de contas, a crise do petróleo, quais são as consequências para o mercado mundial? O tempo vai aparecer aqui na tela e a gente está aguardando você.
Muito bem, o que você colocou aí na resposta? Vamos conferir aqui, ó. As principais consequências das crises do petróleo no mundo atual são resumidas nos altos custos dos combustíveis, a decadência das economias dos principais países produtores e exportadores de petróleo. E nós, no nosso cotidiano, percebemos, além do aumento dos custos dos combustíveis, todos aqueles produtos que são transportados em veículos que utilizam como matriz energética o petróleo também vão ter aumento nos produtos, ou seja, desde o pão, o macarrão, qualquer outro produto que é transportado em veículos que utilizam combustíveis derivados do petróleo. E nessa nossa aula de hoje, nós falamos um pouquinho sobre o quê? Sobre o petróleo, sobre as crises do petróleo, sobre a importância dele e também sobre o papel da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, como instituição que regulamenta e acaba criando quase que um cartel sobre o preço do petróleo. Agradecemos a você pelo seu envolvimento e participação na aula, um forte abraço para você e até a próxima aula!